Shalom a todos vocês, boa tarde. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida e espero que você esteja bem, também com toda a sua família. Que Deus tenha guardado você, a sua vida, seus familiares, seus entes queridos, seus amigos, e que a Igreja do Senhor Jesus, nessa situação que temos vivido, não deixemos de clamar pelo Brasil. Eu quero salientar e agradecer a Deus porque não me lembro de uma outra oportunidade ver um presidente do nosso país convocando toda a nação para fazer jejum. Eu não me recordo, isso para mim foi ímpar. Eu creio que isso já é um mover de Deus, não somente por isso, mas por outras coisas que temos visto ao longo dessa jornada, que você continue jejuando, orando e clamando por nossa nação, clamando pelos nossos governantes, como nos ensina a palavra de Deus em Romanos, que devemos clamar por aqueles que estão em iminência, não somente o nosso presidente, mas a sua assessoria, os governadores, o STF, Ministério Público Federal, Estadual, Governo do Estado, enfim, os munícipes, os prefeitos, vereadores, deputados. Nós devemos clamar pelos líderes também da igreja, que nós possamos estar clamando, orando por toda a liderança da igreja brasileira, apóstolos, pastores, todos que estão presidindo seus ministérios, bispos, bispas, evangelistas, homens e mulheres de Deus como você. Eu convido você a continuarmos nesse propósito de oração, de jejum. Eu tenho me envolvido com alguns pastores, amigos, e até mesmo pelas redes sociais. Muitos segmentos têm, de alguma forma, feito o seu clamor a Deus, pelos meios de comunicação, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Particularmente nós temos feito o jejum ímpar, par ímpar. Os dias ímpar, os homens têm jejuado, e nos dias pares, as mulheres têm jejuado. Se você quiser pegar esse modelo, é muito importante para a sua denominação, para aqueles que estão debaixo da sua cobertura espiritual. É o jejum par ímpar, repito, ímpar os homens, para as mulheres, mas faça segundo a direção que Deus der a você. Eu queria deixar nesse devocional uma palavra da parte de Deus para você, ok? Que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que fala assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no barco se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos. Senhor Jesus, abençoa a ministração da tua palavra. Então nós olhamos nessa tarde, nesse dia chamado hoje, vemos um texto clássico da Bíblia. Eu sempre me refiro dessa forma, como quando são ícones, textos que são ícones dentro das Escrituras, e esse não é diferente como tantos outros. Onde Jesus ele reúne a sua academia apostólica, ele se reúne com o seu clero, a sua liderança, entendemos dessa forma, e ele faz um convite e fazendo parte do mesmo. No versículo 23, que eu quero começar essa ministração, esse devocional, ele fala da importância de estar entrando no barco. Então, tomando o barco como referência, ia começar uma jornada. E nós podemos usar a palavra jornada como o início de uma jornada do trabalho, o início de uma jornada de férias, o início de uma jornada de atividades físicas, o início de jornada profissional, o início de uma jornada ministerial, o início de uma jornada, enfim, tudo que pode envolver uma jornada de vida. Então, eu entendo dessa forma que Jesus fala de viver uma jornada. Vocês 12, a minha academia apostólica, vamos passar uma jornada. E Jesus, ele esteve em torno de 3 anos, a 3 anos e meio, numa jornada, ministrando a palavra de Deus para o mundo, para que essa palavra
trouxesse não condenação para o mundo, mas redenção do mundo. Então o ministério de Jesus foi uma jornada de 3 anos e meio. A jornada de vida de Jesus foi de 33 a 33 anos e meio. Então é uma jornada. Então quantos anos você tem de vida? É quantos anos você tem de uma jornada. Mas aqui Jesus fala não de uma jornada sozinho. Ele não, o narrador, segundo o evangelista Mateus, ele não fala que tão somente Jesus entrou no barco só. Diz a Bíblia que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Então fala de uma jornada com pessoas. Fala de uma jornada com os seus discípulos. Ou seja, Jesus estava no barco, uma jornada com os seus 12. E os 12 estavam numa jornada com eles, mesmo como um colegiado amigável, também com Jesus. Então fala de uma jornada onde nós temos que fazer aqui uma parceria. E nós temos vivido, e não quero centralizar as mensagens desses dias com a situação que temos passado, que é ímpar, é verdade, mas que isso não venha a ser o centro do nosso viver, seja Covid-19, coronavírus, Corona Voucher, é um fato. Mas eu não quero trazer isso porque as nossas mensagens devem ser cristocêntricas. Usando esse meio, esse canal no YouTube, e como no Instagram e outros meios, sempre nossas mensagens devem ser cristocêntricas, Jesus no centro. E olhando nesse momento que nós temos passado no país, e por que não dizer em todo o planeta, onde não estamos sozinhos no barco. Quantas vezes nós já nos falamos, ou falamos que estou no barco com você, não posso pular do barco. Fala de entrar numa jornada com alguém, e fala de não sair de uma jornada com alguém. Então Jesus começa uma jornada fazendo uma parceria com os apóstolos. E os apóstolos fazendo uma parceria com Jesus. Numa jornada, ela só é promissora quando tem a possibilidade de estarmos juntos. Nenhuma jornada é promissora. Nenhuma jornada terá o seu êxito. Nenhuma jornada terá o seu avanço, sua conquista, o seu propósito atingido, se for uma jornada solitária. Deus deu uma jornada para Adão, mas em determinado momento, Deus viu que ao continuar a jornada, o propósito que Deus tinha para Adão, ele precisava de uma outra pessoa. Então a jornada de Adão só foi completa quando Deus deu a Adão Eva. Aí começa uma jornada que realmente tem tudo para ter êxito. Então nesta hora tão difícil que temos passado, eu sei você se esforçando com a sua família, higiene pessoal, não estando em aglomerações, não estando em lugares públicos onde tem aglomerações, você está numa jornada. Você não sai da sua casa para não trazer esse vírus para sua casa. Você usa bem a higiene pessoal para não trazer vírus para sua casa. Fala de pessoas que estão com você. Fala da preocupação e o zelo que nós temos para não prejudicar as pessoas que estão conosco. Fala de entrar num barco, fala de estarmos todos no mesmo barco. Isso podemos nos referir a empresas, podemos referir a clubes de esporte, podemos referir a colegiado, uma faculdade, uma escola, seja municipal, seja estadual, seja particular. Fala de pessoas que estão vivendo a mesma situação. E aqui começa essa jornada, porque o que aguardava Jesus e a sua academia apostólica era uma jornada que ia atingir todos. Era uma jornada onde aquele momento ia ser difícil não somente para alguns, mas para todos. Quando nós notamos no versículo 24, e eu quero repetir, e eis que no mar se levantou uma tempestade. O versículo 24 fala que nessa jornada se levanta uma tempestade. E o que eu vou falar agora, você vai entender que é fato o que eu vou falar, é fato. Não que eu sou portentador de toda a verdade, mas é fato. Mas talvez você não tenha se percebido. Toda jornada passa pela prova da tempestade. Toda jornada é provada pela tempestade. Todo andar passa pelo período da tempestade. E diz a Bíblia que não era uma tempestade qualquer. Diz a Bíblia que era uma grande tempestade. Então talvez nesta hora, você, ou nós, ou todos que estejam ouvindo essa mensagem, de alguma forma, agora ou em outro momento, ou repetidamente,
toda a jornada ela é provada com a tempestade. Só que você veja o efeito que essa tempestade teve sobre Jesus. Qual foi o efeito que essa tempestade teve sobre os apóstolos? Qual foi que nível podemos dizer, de influência, ou que nível de influência houve na vida desses homens quando veio a tempestade? Eu queria me dirigir a você. Em meio à tempestade que você tem passado, como você tem se comportado? Que maneira você tem comportado? Até quanto essa tempestade, essa dificuldade que atingiu o teu barco tem te incomodado, tem te desestabilizado? Nós notamos aqui que toda jornada, ou toda parceria, vai enfrentar a tempestade. Veja mesmo que Jesus estava com os 12 no barco. Então, não é porque estamos com Jesus no barco que vamos estar isentos a tempestades. Mesmo os apóstolos, os futuros apóstolos, a sua academia apostólica, futura academia apostólica, o seu colegiado apostólico, o futuro colegiado apostólico, mesmo tendo Yeshua no barco, não ficarem isentos dessa tempestade. Então isso serve para mim e para você. As dificuldades sempre existirão, mesmo com Jesus no barco, mesmo você servindo a Deus, mesmo na fidelidade do Senhor, como diz a palavra lá em João, capítulo 16, no mundo tereis aflições, no mundo passareis por tempestades, mas tem de bom ânimo. Então o que podemos aprender? Que nenhum dos 12 desistiram, ou seja, nenhum dos 12 pularam no barco. Não é hora de pular no barco. Não é hora. É uma opção. É até um direito. É um direito. É um direito. Você tem direito de ir e vir. Mas se você quiser não usar o seu direito de ir e vir, você não usa. Você tem direito de saneamento, você tem direito de segurança pública, você tem direito de lazer. Mas se nós não quisermos usar esse direito, nós não usamos. Está ligado até mesmo ao livre-arbítrio. Então esses 12 homens, eles poderiam ser lançados no mar. Eles poderiam se jogar no mar. Porque na verdade, dos 12, no mínimo tinha 3 pescadores. No mínimo haviam 3 pescadores. O mais conhecido entre eles, o mais velho, que era Simão Pedro. Mas nem por isso, eles lançaram-se no barco. Então não se lance na água em meio às tempestades. Deus tem um propósito em todas as coisas. E muitas das vezes nós não sabemos o propósito. Há um propósito em tudo isso. Não é hora de você lançar-se do barco tentando salvar somente a sua vida. Porque um dos 12 poderia dizer, vou salvar a minha vida. Mas quando estamos num barco, não podemos ter a infelicidade de pensar só em nós. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, fala de todos. Fala de todos. Quando lá em Gênesis capítulo 1, 26, quando o grande Deus fala, faremos o homem a nossa imagem e semelhança, ele conjugou na primeira pessoa do plural. Ele não falou, eu vou fazer, conjugando na primeira pessoa do singular. Ele fala, nós. Então fala de uma jornada. O Pai com o Filho e o Pai com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que na hora da adversidade, não é hora para pular do barco. Fala de companheirismo, fala de fidelidade, fala de quem na verdade nós somos, fala do caráter. Abandonar fala de quanto eu sou companheiro. Abandonar fala ou não fala de quanto eu sou fiel. Abandonar ou não fala de quem eu sou, ou seja, externa qual é o meu caráter. E esses 12 homens, de forma nenhuma, um deixou ao outro. Eu não estou nem me referindo que não deixaram Jesus. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas Pedro não deixou Natanael. Natanael não deixou Lucas. Lucas não deixou Judas. Judas não deixou Tiago. Não deixou o outro. Por quê? Todos estavam passando a mesma jornada. Ou seja, vivenciando a mesma tempestade. Ou seja, se qualquer dos 12 saltasse do barco, com isso, estariam desistindo dos seus companheiros, no momento mais difícil. Eu não sei, você que vai me ouvindo, está me ouvindo agora, se você já teve o dissabor de ser abandonado.
E quando eu falo abandono, eu não falo somente na questão do divórcio, mas há outras formas de abandono entre amigos, entre sócios, que é tão desagradável. Se você já experimentou o dissabor do abandono, não proporcione isso às outras pessoas. Você sabe quanto doeu para você no momento que você mais precisava. Aquele teu amigo te deixou. Aquela tua amiga te deixou. Te trazendo dores e marcas que talvez você luta até hoje. Enfermidades na alma que você luta até hoje. Você sabe quanto dói. Então, dói. Então não proporcione, porque você sabe a dor. Indo adiante. Não podemos desistir das pessoas nos momentos mais difíceis que elas estão passando. Isso resume, eu quero reiterar, isso resume quem eu sou. Eu não sei o teu conceito quanto a isso, mas eu quero externar o meu conceito. Alguns que andam à minha volta conhecem meu parecer. Eu também já tive dissabor de ser abandonado por amigos, por pessoas que abri meu coração e confiei. E não fui bem, como posso dizer, eu não fui bem interpretado. É um dissabor muito grande, mas nós nos erguemos na força do Senhor. E isso, eu prefiro ser o que é abandonado do que aquele que abandona. Porque aquele que é abandonado, o seu currículo diante de Deus e das pessoas, escute bem, diante de Deus e das pessoas, não é um currículo manchado. Mas aquele que abandona, eu entendo, que queima o seu currículo diante de Deus e diante das pessoas. Então nós olhamos uma coisa, quando Deus viu que Adão pecou, Deus não desistiu de Adão. Houve medidas preventivas, mas Deus não desistiu de Adão. Quando Noé se embriagou, Deus não desistiu de Noé. E olhando pelo texto, ainda usou Noé para regenerar toda a humanidade. Quando Abraão, ou ainda Abrão, saiu de Ur dos Caldeus, com o comando de sair só, com sua esposa e seus filhos, sua esposa e seus bens, leva consigo Ló, o seu sobrinho, em sinal de desobediência. Mas Deus não abandonou Abrão. Quando Davi pecou contra Deus no adultério com Betseba, mãe de Salomão, e ainda é responsável pela morte do esposo de Betseba, Deus não abandonou a Davi. Quando Pedro, no jardim do horto, ou no jardim do Getsêmani, cortou a orelha de Malco, mesmo assim, Jesus não abandonou Pedro. E por que não dizer, quando Jesus foi traído por Pedro 3 vezes, negou Cristo 3 vezes, e tendo Jesus ressuscitado, a primeira pessoa que Jesus aparece corporeamente, fisicamente, foi a Pedro, dizendo: Pedro, não dizendo literalmente, mas como: Pedro, você errou, mas eu não estou aqui para te abandonar. Então, nós não podemos, de forma alguma, sermos discípulos a não ser de Jesus, porque Jesus nunca nos abandonou. Talvez nessa jornada tem tempestade, talvez nessa jornada que você está passando tem grandes tempestades, mas não esqueça, para cada tempestade tem um Jesus. Você está passando uma tempestade, tem um Jesus para você. Você está passando 2 tempestades, tem Jesus para você. Você está em 3 tempestades, a toda tempestade, receba, tem um Jesus para você. Me interprete mal, não que haja 2 Jesus, 3 ou 4 ou 5. Você pode ter 5 tempestades, 5 dificuldades. Basta um Jesus para acalmar os teus ventos e as tuas tempestades. Quando nós olhamos para Provérbios 17 fala: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. A Bíblia fala que na jornada, no dia da angústia, não se abandona o irmão, mas no dia da angústia nasce o irmão. É aquela pessoa que vai se aproximar de você, é aquela pessoa que vai se achegar. Diz a Bíblia que é melhor um amigo perto do que o irmão longe.
Não é um desmérito ao irmão, mas o que adianta o irmão se ele está longe? A Bíblia fala que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. O que adianta um leão, mas morto? Vale mais um cachorro, porém está vivo. Então, se algo entrou no teu coração, tá? Quantas vezes eu, você, que dá nós, pensamos em jogar tudo para cima, por não aguentar mais? Quantos já temos falado, eu não aguento mais? Quantos, como Elias, pediu a morte? Quantos já pensaram em desistir? Quantos? Quantos que nessa hora me ouvem? Mas não fez. E viu o Senhor revertendo toda a situação que lá atrás, que você julgava que não ia suportar. Você julgava que a coisa mais certa era ir embora. Você não fez. E você pôde colher os frutos. Porque diz lá aos Hebreus que o meu justo viverá pela fé. Mas se ele voltar, se ele retroceder, se ele recuar, palavras do Senhor, a carta aos Hebreus, a minha alma não tem prazer nele. Então que você possa ficar com um pouquinho desta palavra. E no versículo 25, diz a Bíblia que houve uma atitude coletiva. O início do versículo 25 fala: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Jesus estava dormindo no barco, é fato. Mas a atitude dos 12 homens foram, em meio a ventos de tempestades e risco de morte, no momento mais difícil da tempestade, e eu quero deixar esse conselho para você: se aproximaram de Jesus. Então, em tempo de tempestade, em tempo de jornadas difíceis, é tempo de se aproximar de Jesus. A jornada passava pelo momento mais difícil. Todos, sem exceção, corriam o risco de morte. Na missão apostólica, não houve momento mais difícil para esses homens, o risco de perder a vida, como esse. Todo o colegiado ia morrer. Toda a academia apostólica, os 12, seria um atentado, foi um atentado ao apostolado, porque ainda não havia nenhum apostolado, mas vamos dizer que foi uma estratégia de Satanás, podemos dizer, não que o foi, mas podemos dizer, para ir na fonte, na raiz, antes que nascesse a escola apostólica, o colegiado apostólico, como um dia Satanás quis matar Jesus na fonte, na manjedoura, ou nos primeiros anos de vida. Como Satanás quis matar Moisés nos primeiros anos de vida.